Eu só discordo um pouco do Pedro, porque mesmo o São Paulo repetindo uma atuação ruim, depois do São Paulo fazer o primeiro gol, o São Paulo teve chance de empatar o jogo. E seria uma enorme discrepância se a gente for olhar o nível de atuações das equipes, né? O Flamengo jogou muito mais que o São Paulo. Em algum momento, o jogo estava tão fácil que o Flamengo parecia não se esforçar. Acho que o time está evoluindo, isso não se discute e tal, mas eu duvido que isso seja o suficiente para satisfazer o Tite, porque uma coisa que o futebol de hoje exige é um padrão de mentalidade, de concentração, a formação de uma personalidade coletiva que faz com que os jogadores naturalmente não larguem uma partida ou não diminuam a intensidade, a não ser que tenha uma queda na parte física e o Tite tem um banco para lidar com isso. Eu acho que o Flamengo não pode, se ele quer ser o Flamengo, que ele pode ser com o nível que tem, se dá o luxo de fazer isso. Hoje deu a impressão que fez. Então, ou caiu de rendimento porque em algum momento desconcentrou, ou faltou um pouco mais de desejo de fazer o 3, 4, 5-0 fome, ou teve uma queda física. Uma dessas três coisas aconteceu. Agora, vitória merecida, o time jogou muito mais que o São Paulo, é muito mais time que o São Paulo. Do São Paulo a gente fala depois. O Tite que inclusive chegou a fazer opções por questões físicas, não utilizou a Arrascaeta e não ia utilizar o Luiz Araújo, estavam só no banco, né? Só que aí teve a lesão do Cebolinha, na jogada com o Igor Vinícius, e aí o Cebolinha foi substituído pelo Luiz Araújo, que acabou fazendo um golaço ainda na primeira etapa, né? Mais uma boa partida do De La Cruz, é mais um gol dele, hein? Sim, boa noite, amigos. Um abraço para todo mundo, para quem tá em casa. Muito boa a partida dele. Eu acho que é um cara que, assim, era muito pouco provável que ele não encaixasse, né, nesse time, porque é um jogador com capacidade de dar ritmo, né, e assim, eu acho que ele ainda tem muito a crescer junto com esse time do Flamengo. Porque é difícil, a gente fala muito isso durante o jogo, né? É difícil não. Eu, por exemplo, eu não gosto de tirar a atuação individual sem levar em conta o coletivo. E a gente falou de vários jogadores do São Paulo, por exemplo, que estão tendo um desempenho abaixo. E aí a gente fala, pô, mas o time não tá tão organizado assim. E o Flamengo é a mesma coisa. Eu acho que conforme esse time for tendo mais padrão, pra mim falta regularidade do Flamengo. É isso. O Flamengo, ele tem momentos... O começo do segundo tempo e boa parte do segundo tempo é nível aquele primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. É um vareio. Tal, chegando e tal e tal. Agora, eu realmente também tenho essa dúvida do quanto isso é os caras quererem, o quanto isso ainda é, às vezes, o que o adversário também te traz, que a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário, às vezes ele também tem mérito em quebrar um pouco essa constância, e o quanto é também da personalidade desse elenco, porque esse elenco, ele é super vitorioso, ele tem muita qualidade, ninguém questiona isso, mas esse elenco já passou na mão de outros treinadores e que também não conseguiu mostrar essa regularidade. Então eu vejo um Flamengo que ele oscila dentro dos próprios jogos. Ele tem momentos que... E quando ele acelera, quando ele coloca ritmo, quando esse time realmente concentra e vai, as coisas vão acontecendo. Tem muita qualidade envolvida entre esses jogadores. E se você pegar o Tite, as marcas dele são regularidade, constância e time equilibrado. E eu falo dessa regularidade, ela não precisa ser a regularidade do nível do começo do segundo tempo. Ela pode ser um pouco abaixo, mas você tem um pouco mais de controle. E aí eu tô com o Birner. Eu acho que a reta final do jogo, o controle escapou um pouco. É isso. Mas só um detalhezinho, Renato, que eu vi que o Birner discordou. Eu não acho que o São Paulo não teve para empatar. O São Paulo teve. Mas como o Flamengo também teve para fazer 3-0 ou 3-1. Não, teve mais antes do São Paulo fazer o gol. Baita defesa. Bem mais. Quando o São Paulo faz 1, o Flamengo já podia estar com 3-4. E no comparativo, até para passar para o Calça, e no comparativo, não é que o Flamengo é isso aí e deixou o torcedor feliz. Até porque o primeiro tempo do Flamengo é abaixo. Porque você precisa hoje fazer muito pouco para estar à frente do São Paulo. Do jogo, esse não aconteceu nada no primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo foi abaixo. Só que o que se viu, ainda que numa pequena amostragem daquela primeira metade do segundo tempo, você não viu nessa intensidade contra Palestino, Atlético Goianiense, jogo da volta contra o Nova Iguaçu, Milionários. Então, minimamente, você viu algo que você gosta do Tite. Aí eu acho que a gente tem que partir sempre pro papo do Birner. Mas o Flamengo do Tite, ele precisa ser mais constante. É pouco, 20, 25 minutos de um jogo no Maracanã de Brasileiro. Mas nem isso tu estava vendo também antes. Exatamente. E aí, Calçado, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, tá? Acho que essa rodada tá mais tranquila, né?
Estamos falando de De bola. arbitragem? Estamos falando de bola, graças a Deus. Acabou o frenesi dos cartões. A primeira foi um negócio assim. Não, tem jogo amanhã ainda. Difícil, né? Tem jogo amanhã, não elogia. Tem jogo Calma, amanhã. Os justiceiros do amarelo. Mas já foi melhor. Já foi melhor. Aconteceu o que Pela aconteceu. quantidade, assim, isso. tem que acontecer muita coisa. Já foi melhor. Né? Assim, o Flamengo, ainda vejo o Flamengo cheio de fases dentro do jogo. Mas, assim, não vou dizer que não é bom. Também natural, talvez seja uma palavra muito forte, mas acho que é do jogo, é da adaptação. Foi muito importante o Tite ter começado o trabalho dele no ano passado. Ele pegar o Flamengo, mesmo no final de período ali do Campeonato Brasileiro, talvez não para fazer muitas coisas, mas para já demonstrar quais os princípios, né? Como é que ele atuaria. Então eu considero mesmo forte o trabalho esse ano a partir da pré-temporada. Mas ele já tinha dado a nota para todo mundo de como a coisa ia funcionar. E agora, eu entendo que ainda tem uma equipe para desenvolver, para justamente, acho que ele tem elenco, Concordo. ele tem um grupo que, mesmo com trocas, quem entra pode pressionar adversário o tempo todo. A gente vê isso em grandes equipes no futebol mundial, que tem calendário igual ao do Flamengo. O calendário do Flamengo e dos times grandes brasileiros, ele é terrível. O Flamengo está vendo... O Flamengo, se pegar o último jogo de março e o primeiro jogo de maio, então você pega abril todinho, são 10 jogos em 35 dias. Sim, um calendário desse, isso está aqui dentro também. Tá aqui dentro. Pouco treino. Está na cabeça, pouco treino, pouco desenvolvimento. O desenvolvimento é o jogo. O jogador sabe, ele olha para frente, pô, tem um Bolívar para encarar, tem o Palmeiras. Tá repetindo muito o time, inclusive para treinar o time jogando. Exatamente. Porque ele recupera e joga. Recupera e joga. É isso. Tem o Palmeiras no domingo, esse é um embate que ele é muito importante para o campeonato, é muito importante para os dois times, porque vão medir forças aqueles que a gente tem olhado nos últimos anos e são os grandes concorrentes do futebol brasileiro. 2 Libertadores para cada um. Quem é que pode se aproximar? Tem alguns candidatos, mas quem é que realmente está próximo? Nenhum dos candidatos. Então, é uma série de aspectos, mas acho que o Tite conseguirá desenvolver isso. Mas isso vai levar tempo. Isso leva mais tempo quando você não tem, assim, disponível um período para treinamento efetivo, Mas é de melhor fazer verdade. esse ajuste vencendo, né? Que é o que o Flamengo tem conseguido. E esse era outro ponto que eu gostaria de abordar. A gente está em segunda rodada no Brasileiro. A gente pode discutir desempenho e deve, só que a gente precisa entender que o resultado, nesse momento, faz toda a diferença. Fundamental. E ele pode vir com desempenho, no melhor dos mundos, ele tem que vir com desempenho. Mas ele também, às vezes, você não está desempenhando bem, mas você vai na raça, na vontade, na garra, naquilo que você pode oferecer para o jogo. O Flamengo da sem rodada inaugural e desempenhar dessa bem. rodada. Exatamente, só que são 6 É isso. pontos. Exato. São 6 pontos. E para iniciar um campeonato, tem equipe que está com 1, tem equipe que está com 0. Isso com 2 rodadas, já na terceira faz mais diferença ainda. Então, assim, olhando para o copo totalmente cheio, o Flamengo conseguiu fazer aquilo que esperava dele. Com alguns detalhes que a gente é obrigado a comentar aqui, mas ele tem 2 vitórias. E margem para... Bom dia, abençoadas e abençoados. Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já chega deixando seu like humilde, se inscreva no canal e ativa as notificações. Nação, em pleno Maracanã lotado, cerca de quase 50 mil torcedores. O Flamengo conseguiu vencer e amassou o São Paulo por 2-1. Poderia ter sido mais, mas todo o elenco do Flamengo, todo o time rubro-negro está de parabéns. Flamengo ontem voltou a fazer uma partida muito importante, igual fez com o Fluminense lá atrás, com aquela marcação sufocando. Eu acho que assim, o De La Cruz, como camisa 10, ele dá mais dinamismo ao Arrascaeta. Por isso que o De La Cruz é titular na seleção uruguaia. E o nosso Arrascaeta, ele é reserva. Até porque, assim, o De La Cruz, ele tem um poder de marcação gigantesco. Ele é muito dinâmico, ele toca com a esquerda, toca com a direita. O Flamengo ontem sufocou o São Paulo do começo ao fim do jogo. É claro, chegou no finalzinho, o Tite tirou, sabe, colocou o Gerson entrou no sono. Gerson ontem entrou muito disperso da partida, totalmente desligado, sabe? O Igor Jesus, o Vitor Hugo, as mudanças do Flamengo ontem não surtiram efeito e o São Paulo percebeu, colocou mais jogadores no ataque
o Ferreirinha conseguiu fazer o 2-1 e quase empata o jogo. Ou seja, mas o Flamengo está numa crescente muito importante. É a segunda vitória consecutiva, está com 100% de aproveitamento. É o líder do Brasileirão. E assim, domingo tem um jogo super importante contra o Palmeiras. Mas eu estou muito feliz. Eu acho que essa que é a pegada. O Flamengo, sabe, está no caminho certo. Esse time do Tite vai tomar poucos gols e vai ganhar muitos jogos. É desse jeito, nação. O Tite está fazendo de tudo para evoluir esse elenco rubro-negro ainda mais. Vocês gostaram dessa vitória? Sim ou não? Comentem aqui abaixo. Quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, nação. Tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.